Bom dia, turma. Hoje nós vamos trabalhar em sala de aula sobre o tema Guerra Fria. A Guerra Fria, a princípio, tem um impacto mundial, pois acaba afetando todos os países, sejam eles orientais ou ocidentais. Lembrando, turma, Oriente, estamos a falar, por exemplo, da China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul. E o Ocidente, estamos a falar Estados Unidos, Brasil, alguns países da Europa, etc. Tá? Primeiro vamos definir as características da Guerra Fria. Então vamos pensar o seguinte: a Guerra Fria foi um conflito político, ideológico, militar entre as duas maiores potências do mundo, ou seja, Estados Unidos e União Soviética, pós Segunda Guerra Mundial, que vai entre 1945 a 1991. Esse foi o período da Guerra Fria, tá? Não vamos esquecer. Aí a gente deve ter em mente uma linha do tempo da seguinte forma: formação de blocos, como que esses blocos se formaram, certo? Quem era a favor dos Estados Unidos, quem era a favor da União Soviética. Temos alguns pontos importantes, como corrida espacial, certo? E principais presidentes, suas medidas no decorrer da Guerra Fria. Tá? Nessa linha do tempo que a gente está trabalhando, nós vamos passar por exemplo, 1947 com a doutrina Truman, 1955 com o Pacto de Varsóvia, e aqui eu estou elencando para vocês algumas datas importantes. 1961 com a criação do Muro de Berlim, 1962 com as crises dos mísseis de Cuba, né? 1963, intervenção dos Estados Unidos no Vietnã, certo? 1969, Estados Unidos chega à Lua, a famosa ida do homem à Lua, né? Um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade, né? A gente grava muito bem essa frase. Aí nós temos em 1972 o escândalo de Watergate. Em 1973, os Estados Unidos sai do Vietnã. Olha lá. Em 1963 ele intervém, certo? 10 anos depois ele sai, que em 1973 os Estados Unidos sai do Vietnã. Em 1989 nós temos a queda do Muro de Berlim, outro detalhe. Vejamos, 1961 a criação do Muro de Berlim. Lá em 1989 tem a queda do Muro de Berlim. E em 25 de 12 de 1991, fim da URSS, que é a União Soviética. Tá? Não confundam com Rússia hoje. A Rússia foi um novo nome dado depois da Guerra Fria, mas antigamente a Rússia era conhecida e era chamada como União Soviética, ou URSS. E são algumas datas importantes que marcaram a Guerra Fria. Tá? Então vamos lá. Se a gente definiu que a Guerra Fria foi um conflito político, ideológico, militar, certo? Entre as duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e União Soviética. Então vamos definir esses contextos, tá? Quando falamos que a Guerra Fria foi um conflito político, é porque envolveram questões clássicas do mundo político. Aqui eu quero que vocês gravem: John Kennedy, Nixon, Ronald Reagan, são dos Estados Unidos, Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev e Mikhail Gorbachev, que já são da União Soviética. Então eu peguei 3 presidentes dos Estados Unidos e 3 presidentes da União Soviética, né? John Kennedy, Nixon e Ronald Reagan, Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev e Mikhail Gorbachev da União Soviética, tá? E por que esses presidentes eles incutem a imagem da ideologia política, certo? Da Guerra Fria? Porque as decisões que esses presidentes tomaram acabaram de fato influenciando, são decisões emblemáticas no contexto da Guerra Fria, e nós vamos estudar ao longo da aula. Então tá, nós falamos da Guerra Fria como um conflito político, então porque envolveu questões políticas.
Quando nós falamos que é um conflito ideológico, é porque eu vou tentar convencer você, ó, ideologia. Eu vou tentar convencer você que o meu modo de vida é melhor que o modo de vida do meu oponente. Aqui a Guerra Fria estava focada em conquistar a maneira de pensar das pessoas, com o objetivo de convencer ideologicamente a minha ideia. É muito, se vocês trouxerem para o cenário político atual, é o famoso conflito que a gente tem hoje, esquerda versus direita. Olha, a esquerda não presta, é o que a gente cansa de ouvir hoje no cenário político do Brasil. Então, só para vocês compararem. Nós estamos falando, ó, o Brasil não está em Guerra Fria, tá? Nós estamos falando em 2021. Mas olha lá, em 1947, qual que era a ideia? A ideia era, olha, o meu modo de vida, Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos falaram, não, o meu modo de vida é bom, é melhor do que a Rússia. A União Soviética dizia o contrário, não, os Estados Unidos não têm um modo de vida bom, o modo de vida melhor é o meu. Então aqui é a guerra ideológica. Eu vou tentar convencer você que o meu modo de vida é melhor do que o do outro. E aí, gente, olha só, quero que vocês pensem. Vocês poderiam me perguntar, professor, o que acontecia quando eu não conseguia convencer pela ideologia? Senhores, adivinha, usava-se a força. Aqui a força era pelos meios militares. Olha lá, vamos voltar mais um pouquinho. Eu disse que a Guerra Fria foi um contexto político, ideológico e militar. Nós já falamos do político, os presidentes, certo? Porque foram ações políticas. Ideológico, o meu modo de vida é melhor do que o do meu oponente. E o militar era quando eu não conseguia convencer você, pela ideia, pela razão, que meu modo de vida era melhor do que do outro, do meu oponente, eu utilizo a força, certo? E aqui era força bruta. Aí na Guerra Fria, os conflitos militares começam na Grécia, depois na Líbia. Olha só que interessante, vem para cá, para o Paraguai, em 1955, com um golpe de Estado. Depois atinge o Brasil, nós estamos falando de ditadura militar, o Uruguai e a Argentina. Porém, a gente não pode perder de ideia que os conflitos mais importantes da Guerra Fria foram Vietnã e Afeganistão, porque deram maior visibilidade. Aí, turma, podemos pensar que seriam os valores essenciais da Guerra Fria. Aqui nós vamos discutir quais eram os modelos de vida que cada potência defendia. Primeiro, Estados Unidos, valorização absurda da riqueza material. Aqui estamos a falar do capitalismo, na valorização da riqueza material é o mesmo que temos hoje. A definição de algumas pessoas, em maior ou menor grau, pelo que elas têm, posse, e não pelo que ela realmente representa como pessoa. Individualismo, caráter do capitalismo muito forte desde o Renascimento, onde a ideia é burguesa, pois o que importa é você e não o outro. Consumir, fomenta o consumo exagerado, e democracia. Aqui devemos ter em mente que na Guerra Fria a democracia dos Estados Unidos excluiu os negros, assim como acontece até hoje nos Estados Unidos. Eles financiam o golpe de Estado. Aqui só vale a democracia quando é a favor dos Estados Unidos. Perseguição aos comunistas e assim por diante. Democracia velada, tá? Nós estamos falando de Guerra Fria. Já na União Soviética, a ideologia de sociedade era a seguinte: bem-estar social, igualdade, simplicidade. Só que na União Soviética, gente, também não era um mar de rosas. O bem-estar era alcançável, mas a igualdade não. Afinal de contas, em qualquer lugar do mundo existe gente pobre e gente rica. Sem falar na corrupção do Estado, ou seja, igualdade e simplicidade, aí já encontram barreiras, certo? Temos também a glorificação do stalinismo, que é a venda de uma imagem de bonzinho do Stalin, porém ele, como líder comunista, também mandou matar muita gente, principalmente a quem se opunha a ele, tá? Tinha censura na arte ocidental porque era vista como burguesa, certo? E outros pontos. Então, esse foi o contexto da Guerra Fria que eu queria deixar registrado para vocês hoje, tá bom?